Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Maia Hassegal, este é o Que Hora Brasil, o programa da comunidade brasileira feito aqui na Nova Zelândia, em Hamilton, para o mundo todo. E hoje eu tenho uma convidada especial que está falando comigo do Japão, porque a gente vai comparar a situação que essa pandemia causou nos dois países, Nova Zelândia e Japão. A minha convidada é queridíssima, porque eu já conheço há muitos anos. Aliás, para mim, na minha cabeça, ela vai ser sempre essa criança, uma jovem adolescente que eu não entendo, não consigo conceber, inclusive, porque casou e teve filho. Não, criança não pode casar e ter filho. Mas, enfim, Suzana Miti, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil. Oi, Maia, muito obrigada por receber-me. Ai, Tia, para os nossos Oi. convidados que ainda não te conhecem, conta um pouquinho, você estudou, se não me engano, economia, contabilidade, não? Estou ficando maluca já. Estudei contabilidade. Fiz Ah, ciências aonde? contábeis. Eu fiz na FMU. Hum. Formei em 2002, 2003, alguma coisa assim. Há muitos Não, anos atrás. imagina. Não, isso, não. Você é criança? Criança não, não forma com essa idade. Ai, é triste de pensar, né, que tem criança que nasceu no ano 2000, eles são os millennials, eles estão fazendo 22 anos agora, né? Ai, Jesus. Que absurdo! Mas, enfim, e depois que você estudou contabilidade, você trabalhou nessa área lá no Brasil, né? Eu trabalhei na área de contábeis durante mais de 10 anos, né? Foi que me motivou, que me ajudou a levantar o dinheiro, né? Em relação a poder casar, construir, tudo mais. E depois que meu filho nasceu, aí eu virei tudo e mudei de área. Virei massoterapeuta. Massoterapeuta, mas eu vi que você combinava com coisas artesanais, né, que você estava fazendo? Também faço. Eu adoro costurar, né? Era um hobby que eu tinha, né? Para desestressar. Então eu sempre gostei muito de costurar. Então, primo casava, eu fazia saquinho de chinelo. Prima casava, eu fazia porta-lencinho. E alguns amigos encomendavam algumas coisinhas assim. Então a gente mesclava, né? Com contabilidade, depois a gente mesclou com massoterapia. Mitir. E aquela história, então, de que casa de ferreiro e espeto de pau, né? Você vai lá, faz a massagem nos outros, depois vai lá ficar costurando, tudo dá dor nas costas, catacori, e o Thiago faz massagem em você ou não? Ai, de vez em quando. O Thiago, ele fez curso de massoterapeuta também. Olha, só vi Por isso que... vantagem. Então, até agora só vi vantagem. Mas praticar mesmo era quando a gente estava no ápice. É que lá onde eu trabalhava, nós trocávamos muita massagem, né, entre as meninas. Tinha um ambiente muito legal. Então, às vezes, eu não chegava bem, não estava bem, então ou recebia uma massagem, ou recebia uma acupuntura, ou uma reiki. O marido, quando eu chegava em casa, quando eu não estava muito cansada, eu fazia uma massagem rápida, porque o problema dele sempre foi lombar. Então, eu fazia as práticas rápidas de lombar para soltar. Quase morria, mas saía vivo. Tá. Aí você pretende trabalhar com alguma dessas coisas no Japão ou o que que você pretende fazer? Eu já está trabalhando, eu nem sei. Então, vou ter a minha primeira cliente já na semana que vem, já, né? Muito Eu bem. cheguei aqui no Japão no dia 3, só pude sair, né, ver, né, o ar lá pelo dia 17. E eu fui convidada por uma comunidade brasileira, né, de uma igreja, a participar com eles. E aí, conversa vai, conversa vem, aí eu fui falando que eu trabalhei com massagem. E aí, fiz um pouquinho em cada um, né, porque o pessoal sempre aparece com uns catacorezinhos. Aí, uma delas, né, que inclusive é a Cristina, que tem me ajudado muito, desde que a gente se conheceu aqui, né? Ela é uma brasileira, casada já tá há 20 anos aqui no Japão. E aí ela falou, ai, não, então faz para mim, vamos fazer uma massagem. Eu falei, super dentro. Que legal. Aliás, a sua ida ao Japão não foi uma coisa muito fácil, né? Inclusive, é o motivo da gente estar conversando hoje, porque eu sei que foi uma saga, né? Afinal de contas, com o Covid, a gente ficou um tempão com as fronteiras fechadas, né? Aqui na Nova Zelândia ainda está fechado,
não entra turista, não entra, tem alguns estudantes, bem poucos que podem entrar, vistos de trabalho também, dependendo do visto de trabalho, não entra se você não for médico ou enfermeiro, assim, residente, quem é residente mesmo até está tendo problema, porque todo mundo tem que agendar um horário para ficar na quarentena do governo, né? E eles têm um limite ali, acho que são 5.000 vagas por 2 semanas, você tem que ficar 2 semanas ali guardado, né? Na quarentena. Como é que funciona no Japão tudo isso? Como foi para você? Que, se não me engano, por um bom tempo eles não deixaram Sansei tirar o visto, entrar no país, né? Então, na verdade começou já a partir de 2020, né? Eu sei que o meu primo foi para o Brasil em março passear, e ele já tem o visto permanente. Meu primo mora no Japão, visto permanente há mais de 20 anos também, mora em Tóquio. Ele foi para o Brasil, ele foi no Brasil meados de janeiro, e ele deveria voltar em março de 2020, né? Só que, com essa história do Covid, o Japão fechou a fronteira e eles só estavam aceitando realmente os japoneses, nem quem tinha o visto permanente entrava. Tanto que meu primo, só em agosto de 2020, ele conseguiu retornar ao Japão. Mas foi um caso muito especial, foi uma brecha que ele conseguiu voltar. Por quê? Porque é assim, o governo japonês, pelo que eu fiquei sabendo, até o ano de 2020, meados, um pouquinho antes de 2000, início de 2021, o antigo ministro, ele falava da situação, mas ele demorava a tomar uma ação. Quando ele tomou a ação de fechar a fronteira, ele fechou a fronteira. Quando ele decidiu abrir a fronteira, primeiro ele foi pegando realmente apatriar, né, os japoneses primeiro, para posteriormente trazer aqueles que tinham visto permanente e o reentre. Foi com isso que ele conseguiu voltar em agosto somente. Foi só isso que ele conseguiu fazer. E depois o Japão fechou novamente a fronteira. Por conta disso, o Japão começou a exigir mais um documento chamado elegibilidade. Então, você tem o direito de pedir elegibilidade para trabalho, elegibilidade para dependente, né? Quem seria um dependente? Seriam se o marido ou a esposa tivesse aqui, né? E trazer os Cônjuges. respectivos, né, para o Japão. Aí tinha elegibilidade. Só que, como o Japão não estava ainda naquele momento de boom, quando eu conversei com a empresa que ia me orientar a vir para o Japão, ela falou: espera um pouco, porque é possível que no final de 2020, né? Finalzinho de 2020, possa ser que eles tirem esse negócio de elegibilidade. Era a esperança deles. Quando chegou mais ou menos meados de novembro, ele falou: olha, essa elegibilidade veio para ficar. Então, você vai ter que começar a correr atrás da documentação. Então, minha saga começou a partir daí. O Thiago, ele preferiu, nessa época a gente não sabia, né, em relação como ia ser a nossa entrada, se eu ia como descendente ou como dependente, né? Ele falou: olha, eu prefiro que você entre como minha dependente, foi o que ele me falou. E até então a gente não sabia absolutamente de nada. E comecei a correr atrás da documentação. Então, eu vim com a documentação em nome da minha sogra. E aí começa o primeiro obstáculo que nós tivemos em relação a isso, né? Você vai atrás de documentações, certidões antigas. E quando você retira a certidão, você tem que prestar muita atenção em relação ao nome, né? Ou ao nome dos avós, do bisavós, que está lá, e se ele está corretamente. E isso você tem que comparar entre todas as certidões. Porque o Thiago teve o problema que na certidão de nascimento dele estava uma coisa, e na certidão de nascimento da mãe dele estava um outro nome. Então, o processo que era para ficar uma semana no interior, acabou levando 2 semanas e meia, por conta da correção, existir somente um cartório. Então, começou daí. Aí eu consegui toda essa documentação em janeiro de 2021. Essa documentação eu tinha conseguido e trouxe para São Paulo. E aí foi onde eu comecei na dificuldade de ver como é que eu ia mandar esses documentos para o Japão. Porque encomendas estavam canceladas. Você não podia mandar nenhum tipo de coisa para o Japão. O Japão não recebia, só recebia documentos.
Então, eu comecei a pesquisar valores de documentos para mandar. E para eu mandar um bolo de certidões e documentos, estava saindo na faixa de 500, 600 reais, só documentos. Aí eu Nova falei, Zelândia estava 800. Consegui mandar algumas coisas 800. eu falei, é só umas 20 folhinhas, 500 conto. Aí eu, né, comecei a rezar, né, porque nessa altura a gente só reza, né? E aí, conversando com uma amiga minha, que já estava aqui morando em Tóquio, já fazia uns 5 anos, eu contei para ela, falou, e aí, como é que tá a sua vinda, né? Eu sei que você já está 1 ano, Thiago. Falei, ó, eu tô à caça de uma empresa mais em conta para encaminhar os documentos, né? 500 reais, se você for ver, é o mercado do mês, né? Como é que eu faço com isso? Eu não estava mais trabalhando, né? Meus pais não quiseram que eu continuasse como massoterapeuta porque eu trabalhava com pessoas que viajavam de um poder aquisitivo maior e viajavam o mundo inteiro. Então, para mim era complicado e meus pais não queriam. Então, graças a Deus, a minha amiga Cíntia Nishikawa, muito obrigada a ela foi quem falou, olha, eu tenho um parente vindo no dia tal. Manda esse documento lá para o interior, que ele traz, ele vai entregar nas minhas mãos e eu mando para o seu marido. Esse eu falo, foi o primeiro anjo que veio para mim, foi o que me ajudou, né? Então, esse documento chegou até nossas mãos. O Thiago, ele deu entrada no documento no início de fevereiro, mas ele falou um nome que eu não me lembro. Eu falo COSEC, mas COSEC tá errado. Ele falou que é um outro nome, porque não é o COSEC. Então, só Enfim, que ele levou alguma coisa da árvore alguma genealógica. coisa. Então, ele levou em vez de ter levado 2 semanas, levou 1 mês para esse documento chegar. E aí, no final, acabou não chegando. Depois, meados de abril, final de março veio, e início de abril nós demos entrada, né, na elegibilidade. E aí, ele deu elegibilidade como dependente. E até então, nós também não sabíamos, né, como é que ia ser essa questão de liberação, porque até então o governo não tinha liberado do Japão. Então, eu dei entrada na elegibilidade, rezando que uma hora fosse. O Thiago deu entrada em abril. Em maio, pediram documentos adicionais, né? E mesmo eu sendo descendente japonês, eu tive que também entregar toda a documentação em fotos. Fotos antigas, fotos, né? Época do Seinen Bunkyo, eu entreguei as fotos nessa época do Seinen Bunkyo, foi muito engraçado. Eu falo, nossa, mas eu sou, né, dependente, mesmo assim eles pediram mais fotos, pediram conversas diárias, o Thiago teve que tirar print, que nós conversávamos de manhã e à noite, e o documento ficou pronto. Só que o documento, quando veio no correio, o Thiago não recebeu o Hagaki, que seria o aviso. Então, quando chegou mais ou menos no final de julho, eu já estava achando estranho. Eu falei para ele, entre em contato para ver o que está acontecendo. Aí o governo falou, olha, nós mandamos para você no final de junho. E ninguém foi buscar o documento no correio, então ele voltou para a imigração. Aí foi mais uma outra luta, né, correr atrás de eles mandarem, né, as documentação. Enfim, tivemos o documento somente no final de agosto. E aí, no início de setembro, a gente deu entrada para o visto. O visto não demorou, tá? O visto, a partir do dia que demos entrada, o visto levou 15 dias corrido. E aí, até meados de junho, foi quando nós descobrimos que as fronteiras iriam abrir para dependentes. Então, isso já foi um alívio da gente ter conseguido tirar a elegibilidade como dependente. Muita gente tirou como Sansei, descendente. Algumas famílias acabaram tirando como Sansei e elas tiveram problema nisso. Então, conseguimos o visto. E eu trouxe a Mel, né? A nossa gatinha do Brasil veio. Exato, aí é uma outra coisa que eu fiquei embasbacada, porque assim, só para você ter uma ideia, aqui na Nova Zelândia, se você quer vir com um pet, que seja gato ou cachorro,
eles têm que ficar numa quarentena também. Você paga, uma entrevistada minha falou que ela trouxe o cachorro, um Golden gigante, ele custou acho que mais de 5.000 euros. Ai, Jesus. Não, É, nesse ponto, o governo japonês, ele não é tão rígido, né? Na verdade, eu fiz todo o processo dela no Brasil com vacinação, carteirinha e o exame dela de sangue. Só que o exame de sangue dela tinha que ser feito nos Estados Unidos, que é um dos laboratórios mais caros. Não pode ser feito na Austrália. Por exemplo, na Austrália existe um laboratório, mas não pode. O Japão somente aceita os exames feitos nos Estados Unidos. Então, nós fizemos. A partir do momento que foi coletado o sangue dela, a gente tem 2 anos para fazer a entrada dela no Japão. Nós coletamos o sangue dela em 2020, em junho de 2020. Então, a gente estava no limite. E tudo peraí, acontece, né? você coleta o Oi? sangue e você manda dentro de um potinho com conservante lá para os Estados Unidos, é isso? Eu não sei, eu fiz todo um processo no veterinário, né? Mas é quase isso. Eles coletam o sangue e eles têm todo o trabalho. É caro porque tem todo esse transporte de envio, né? Lá para os Estados Unidos. Então, assim, o processo dela, eu gastei R$ 3.500. Só o Ai, processo. meu Deus do céu. Que Só o coragem. processo. Isso é Não, amor, hein? amor. 3.500 eu gastei só o processo para mandar ela. Só para tirar documentos no cartório, eu gastei quase R$ 1.000. Porque não foram simplesmente tirar certidão. Eu tive que arrumar o livro, processos antigos, né? Então, toda correção você tem que ser feita para você aparecer o nome correto dos seus avós. Senão você não embarca, senão o governo não faz a elegibilidade correto, né? Nós economizamos porque o Tiago conseguiu traduzir a certidão, senão era quase mais uns 70.000 ienes para conseguir a tradução das certidões e dar entrada ainda na elegibilidade, porque traduzir é uma coisa, pagar para pedir elegibilidade é outra, né? Uhum. Então, Mas precisava a traduzir. tradução, desculpa, a tradução não precisa ser juramentada? Não. Para Olha. quando a gente deu entrada na elegibilidade, o Tiago, porque você envia a original e envia a tradução. Eles não solicitaram juramentado. Eles não Hum. solicitaram. Então, nesse ponto, digamos que foi um ponto mais econômico. Mas, como não sabemos o processo, nós pagamos um despachante para fazer isso. Hum. E aí, nesse processo todo, quando a gente estava para embarcar em novembro, na verdade, eu tinha feito a primeira solicitação para agosto, tinha passado tudo ok, o governo japonês tinha aprovado, só que eu não estava com visto ainda. Quando eu consegui um visto, eu estava para embarcar em novembro. Uma semana antes, a empresa que eu havia contratado para embarcar mel, eles me ligam. Suzana, a parte de agricultura lá recusou a sua entrada. Existe um número errado no microchip da mel. Aí meu mundo caiu, né? Porque até então as fronteiras tinham sido abertas, né? Tinha acabado de abrir. E aí nós tivemos que, falei, e quanto tempo demora para eu conseguir consertar isso, né? A gente consertar isso. E essa empresa, eles foram extremamente profissionais, ágeis. Eu só tenho a agradecer eles em relação a isso, porque normalmente a gente contrata e quando a gente tem o pós, né? Sempre tem problema no pós, mas não, em nenhum momento eles me deixaram desamparados. Eles ficaram de madrugada esperando e-mail, sabe, dos Estados Unidos e governo. E aí eles falaram, olha, de 10 a 15 dias, eu te peço 15 dias. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou embarcar no dia 29 de novembro. A primeira alteração a Lufthansa não cobrou, eu fui pela Lufthansa, né? Porque eu senti mais segurança aí pela Lufthansa, porque o meu primo comentou que a Lufthansa, eles são mais receptivos com pets, né? Inclusive, em Frankfurt, se você manda o seu pet no bagageiro, que não é bagageiro, tá? Eles têm um centro veterinário enorme somente para eles. Então, eu me senti segura. Então, a primeira remarcação, a Lufthansa não cobrou. Então, para mim, foi um alívio, né? Eu tinha até comprado também o assento para eu poder ir com o Gustavo, né? Na janela, ficar mais tranquila em relação a isso. E aí,
Quando chegou no dia do embarque, no dia 29, de manhã, o meu primo tinha mandado um vídeo de uma moça aqui no Japão que faz um trabalho muito legal, que é a LB Traduções. Ela mandou um vídeo falando que o governo simplesmente falou, fecha a porta. E eu estava com a passagem pronta para embarcar no dia 29. E aí eu entrei em desespero. Pelo menos você não entrou no avião e não chegou lá na porta, né? Imaginou chegar lá? Nossa! Então, aí a agência, eles cancelaram, eles pediram para cancelar, né? E só que assim, o ruim, o que acontece? A imigração do Japão, na parte de entradas no consulado, só funciona começa a funcionar a partir das 2 horas da tarde. E eu fiquei ligando o tempo todo, né? Esperando uma resposta. Quando deu 2:01, eu liguei para eles. Eles falaram: não, você pode embarcar, porque você já tem o visto de. Você já tem elegibilidade, você já tem o visto, né, de dependente, você podia ter embarcado. E nesse dia eu fui. Aí eu falei com meu pai: pai, eles falaram que pode embarcar. A agência falou: tenta reverter lá. Catei as malas, enfiei as malas no carro, catei catei o filho, e às 2:30 da tarde eu estava correndo em direção ao aeroporto desesperadamente. E fui. E chegamos lá, o pessoal da agência também, do PET, também foi lá para me ajudar, e corremos. Não autorizaram o nosso embarque, porque eles não conseguiam reverter. Quando você compra passagem aérea por uma agência, que ela é mais em conta, é a agência quem tem que reverter. E se eu fosse comprar uma passagem na hora para embarcar naquele dia, eram 22 mil reais. Somente ida. Ai, ai. E aí eu voltei E não para tá casa. sobrando dinheiro, né? Não, eu voltei para casa chorando, desesperada. Eu tive que pagar do primeiro cancelamento, né, lá pelo dia 15 de novembro, para viajar no dia 29, eu tive um custo, né, por conta desse cancelamento. Mas a empresa, né, que eu contratei, eles arcaram com esse custo. Eles reconheceram o erro deles e falaram: Suzana, esse erro foi um erro nosso e nós vamos te ressarcir em relação a isso. E eles arcaram com o custo. É uma coisa que, assim, super admirável da parte deles, né? E aí, por conta disso, o cara da agência, né, que eu havia contratado para as passagens, ele falou: olha, a terceira remarcação você vai ter que pagar. Você vai pagar a remarcação e vai pagar a diferença de passagem. Nessa altura do campeonato, eu só queria embarcar. Então, a gente começou a correr atrás do quê? Correr atrás de quê? Avisar que a Dinheiro. Mel ia ser... Fora o dinheiro, foi alterar o documento da Mel, que a entrada dela ia ser dia 3, né? Então, o pessoal da empresa varou a madrugada inteira, né? Tentando receber contato do pessoal, do ministro, da área aqui de pets, para autorizar ela, e nós corremos atrás de conseguir uma passagem. Então, dia 30 foi um dia que eu fiquei incomunicável, foi um dia que eu fiquei em oração quase que o dia inteiro, né? E conseguimos. Tanto que no dia 1º, eu fui fazer, fora o exame de Covid, né? Você paga R$ 700 para fazer o exame de Covid e não deu certo, eu tive que pagar mais R$ 700 de novo. Oh, meu Deus. Foi assim. A brincadeira toda deu quase uns R$ 6.000, assim, para eu conseguir fazer esse embarque. Tá, mas fora a passagem, fora Quase toda a o preço da passagem. Quase o preço da passagem. A passagem eu peguei uma promoção tão boa e dividi em 10. Ai, meu Deus. E aí, assim, no dia 1º, quando deu 2 horas da tarde, perdão, no dia 30, eu ainda liguei para o consulado à tarde e perguntei: eu posso embarcar? Eles falaram: você está com visto, você está com elegibilidade, você pode embarcar. No dia 1º, eu embarquei. A Lufthansa olhou, me embarcou, fiz aquelas 11h30 de viagem até chegar a Frankfurt. Ficamos mais 6 horas em Frankfurt, com o pequeno doidinho, com tantos chocolates na vida.
fez amizade com as moças lá do Duty Free, ganhou até uma almofadinha de pescoço, aí ficamos. Quando eles abriram o guichê para o nosso embarque para o Japão, eles pegaram meu passaporte e olharam o visto, né? Aí me perguntaram assim, você é residente? Falei, não, eu tenho esse visto está ok, falei com o consulado, ele está ok, eu posso embarcar porque meu marido está me esperando. Então, em Frankfurt, eles me embarcaram, eles autorizaram o meu embarque. Aterrissei aqui no Japão, era mais ou menos quase 1 hora da tarde, né, em Nagoya? Haneda. Ah, Haneda. E fiz o carrossel do processo do Covid. Eu falo carrossel porque você vai lá na frente, começa aqui, começa ali, começa aqui, começa ali. Instalação do aplicativo, MySOS, explicação de como funciona. Kakunin é a conferência, eles conferem várias vezes, né? Fiz o exame de Covid, o exame daqui é de saliva. Para criança que não consegue salivar, eles fazem de cotonete. Só tivemos um pouquinho de problema, porque com o Gustavo foi um pouco mais difícil, o nariz dele acabou sangrando. Porque ele Tadinha. não deixava, não sei o quê, e aí a enfermeira, na hora que foi, para ele não fugir de novo, ela foi lá, Ah, e aí sangrou. Aí fizemos todo o processo, e esse carrossel levou 2 horas, mais ou menos. E aí eles colocaram a gente lá naquela filinha, né, de entrada na imigração. Quando eu preenchi todo o papel, chegou o moço da imigração. Ah, por favor, vamos lá na salinha, né, que precisa fazer mais coisas. Aí eu cheguei na salinha, sentei lá, eu, Gustavo e a Mel, que até então a Mel tava lá, bonitinha, linda e maravilhosa. Eles começaram a falar, você veio para quê no Japão? Tudo em inglês. As aulas de inglês foram muito boas, mas nessa hora você fica assim, né? Não entende, começa a entender mais nada. Eles não passa nem explicando, Wi-Fi, né, pelo buraco. não passa nem Wi-Fi pelo buraquinho. Aí ele falou assim, por que você veio no Japão? Eu falei, vim no Japão, né? Para ficar com meu marido, né? Estamos, né, um tempo longe. E eles falaram, espera um minutinho. Quando eles retornaram com uma cópia do passaporte do Thiago, com uma cópia de entrada de documentos do Thiago. E aí eles começaram a perguntar, por que você veio separada do seu marido? Eu falei assim, olha, meu marido veio primeiro, né? E eu vim depois de 2 anos. Ele juntou o dinheiro para que nós pudéssemos embarcar para o Japão. Aí ele continuou, mas por que você desceu em Haneda e seu marido em Narita? Acho que era perto. Aí eu, bom, mas meu marido desceu em Narita há 2 anos atrás. Ele, não, seu marido chegou hoje. O que aconteceu? O que aconteceu? Como assim chegou hoje? O Thiago embarcou para o Japão no dia 1º de dezembro de 2019 e desembarcou no dia 3 de dezembro de 2019. Eu embarquei no dia 1º de dezembro de 2021 e desembarquei nos mesmos dias que ele. E eles começaram a fazer esse questionamento. E aí ele começou a perguntar, mas por que vocês fizeram? E começaram a fazer muitas perguntas. Então, era o senhor da imigração, né? E um tradutor também, que é da imigração, começaram a me fazer essas perguntas. E aí ele começou, mas o que vocês faziam antes? Eu falei, olha, trabalhava com massagem, o Thiago trabalhava no setor autônomo, e aí eles continuaram batendo na tecla, mas não. Mas eu quero saber, então, por que vocês vieram separados? E eu continuei batendo na mesma tecla. Ele veio em 2019 e eu vim em 2021. Naquele inglês já desesperado, porque meu coração pulava. E quanto mais eu falava, tentava me explicar, mais a cara deles fechava, né? Eles têm uma expressão bem séria, né? E parece ser pessoas acabam muito frias, então eles fechavam. Então, eles começaram a questionar. Eu falei assim, não. E aí, o que eu entendi, o inspetor, né, que falava inglês, falou assim, ela continua afirmando que ele veio há 2 anos atrás.
E aí o cara pegou e conferiu. Eu não sei se foi um lance muito rápido de leitura que ele errou o ano, não sei. Aí quando ele olhou assim para mim, ele virou assim para mim e falou assim: "Você sabia que o seu visto está cancelado? Hã? Mas, hein? O seu visto está cancelado. Você não pode mais entrar aqui desde o dia 1º de dezembro de 2021." Eu falo para vocês que foi uma coisa assim avassaladora essa informação para mim. Eu gritei um não. Eu não! E caí de joelhos chorando. Não tinha mais o que fazer. E aí o Gustavo, que estava nessa hora entretido, brincando, ele veio correndo e me abraçou e perguntou o que aconteceu. Eu falei: "Gugu, a gente não pode entrar, eles não estão deixando." E aí o Gustavo começou a chorar assim dolorosamente. "Eu quero meu pai, eu quero ver meu pai, é meu pai que eu vim ver. Eu quero ficar com meu pai, fala para ele, é meu pai." E aí foi quando a expressão deles mudaram, né? Eu acho que ninguém nunca deve ter chorado do jeito que eu chorei, a emoção do jeito que eu chorei. E aí ele pediu para eu sentar, para eu respirar, e ele explicou. O ministro do Japão, no dia 1º, no dia 30 de novembro, ele decretou que a partir do dia 1º de dezembro, todos os vistos de descendentes fossem cancelados, não importa quando eles foram emitidos. Ah, mas o senhor é de dependente. Oi? O senhor é de dependente. O meu era de dependente e foi cancelado. Inclusive os de dependentes foram cancelados. Não era de descendentes, de dependentes também foram cancelados. Não poderia ter... a Lufthansa de Frankfurt não poderia ter me liberado o embarque. E eles perguntaram: "Você teve alguma questão em Frankfurt?" Eu falei: "Não." "Você saiu para passear em Frankfurt?" Eu falei: "Não. Eu sei que eles estão em pandemia e eu não queria correr o risco." Eu fiquei às 6 horas dentro do aeroporto de Frankfurt com meu filho e com a minha gata. Eu não saí. Porque eu sei que correria o risco, eu não quis correr esse risco. Ele: "Então, você não poderia ter embarcado. O seu visto está negado aqui dentro, você não pode entrar no Japão." E aí começou todo aquele processo de desespero, né? Eu só chorava, eu não conseguia falar um pouco mais além daquilo, o Gustavo também. Eles pediram para me acalmar, e aí eles perguntaram assim: "Alguém viria?" Eu falei: "Meu marido está lá fora. Meu marido está me aguardando." Porque dali eu iria para uma quarentena. Mas a Mel poderia ir direto para casa. Então o Thiago foi para buscar a Mel e as malas. Então era eu, 4 malas, né, no bagageiro. Virou quase 3 malas de bordo com a Mel, né? Mas você carrega blusa, travesseiro. Ele falou: "Então, acontece que o ministro cancelou no dia 1º de 30, né? No dia 30. E desde ontem, dia 2, ele falou: estava valendo isso. Eu não poderia ter embarcado em Frankfurt para o Japão." E eu falei: "Mas o que eu faço? Eu não tenho condições de voltar. Eu não tenho dinheiro para voltar. Eu não tenho nada." E aí eles começaram a conversar entre eles e eles falaram: "Seu marido está lá fora?" Eu falei: "Ele está lá fora." Aí eu dei o número de telefone do Thiago, eles ligaram para o Thiago e foram conversar com ele lá fora. Eles falaram: "É o seguinte, nós iremos tentar um visto especial à sua esposa, mas nós não sabemos se ele será aceito ou se ele será negado. A gente vai ter que aguardar. Eu não sei o tempo de espera." E aí ele perguntou: "Você tem condições de receber sua família?" Ele falou: "Eu tenho condições de receber minha família." E é engraçado, né? Tudo parece que caminha para um jeito, né? O Thiago nunca carrega quase nada de documento, só os documentos necessários. E ele falou assim: "Eu tenho condições." Ele falou: "Olha..." Ele falou assim: "Não sei por que eu enfiei a caderneta da conta na minha bolsa para ir te buscar. Só sei que quando o cara perguntou: 'Você tem condições?' Eu abri e falei: 'Tenho. Tá aqui.'" E aí ele comentou que os dois conversaram: "Ah, daí Diogo, tudo bem. Ele realmente tem condições de recebê-los aqui. Ele tem condições de dar um sustento agora."
Aí ele falou, eu sei que você tem as condições, mas isso não depende de nós. Nós temos que fazer uma solicitação especial para sua esposa. Quando eles retornaram, eles falaram, olha, nós conversamos com seu esposo, nós vamos tentar uma solicitação especial, mas não é garantia que você vai ser aceita. Você vai ter que esperar. E assim, sabe, Maia? Ali fiquei. O Gustavo queria beber água, né? Nos levaram para beber água, para fazer as coisas. Aí veio uma moça e falou assim, olha, você não pode ficar aqui sem comida e sem bebida. Me dá os dados do seu esposo que eu vou falar com ele para ele trazer um alimento para você. E aí ela conversou, né, com o Thiago e ele falou assim, eu compro comida para, né, para quais refeições? Ela falou assim, eu não sei quantos dias ela poderá ficar. E aí ele falou, tudo bem. Hoje eu dou risada, porque a hora que ela chegou, acho que tinha 6 bentôs enormes dentro da sacola. Um saco cheio de bentô e um saco cheio de guloseimas. Cheio de guloseimas. E aí chegou, ela trouxe assim, e eu falei, Gu, e o Gustavo já estava acordado. O Gustavo, assim, o avião decolou de Frankfurt, deu 4 horas, depois de 5 horas eu acordei ele para comer, para almoçar. E depois a criança não dormiu, ele não quis dormir. Então ele estava acordado, já fazia mais ou menos, acho que fazia mais de 12 horas, 12, 13 horas, até aquele momento. E eu falei, e ele brincava, né, o pessoal da imigração lá, trouxe os brinquedinhos para ele brincou de um lado, brincou do outro, mas ele sempre ficava, mamãe, se eu fizer beicinho, será que eles deixam ver meu pai? Mamãe, se eu fizer assim, ó, será que eles deixam ver meu pai? Eu quero muito ver meu pai. É meu pai que eu quero. E eu falei, amor, eu não sei. E eu consegui fazendo, ele pelo menos bebeu um pouco da água, comeu uma bolachinha, mas ele tava sem fome. E Maia, eu sentada lá, eu vi assim, eu vi uma moça chegando, não sei se de que região, né? Ela tava, né, com a burca toda bonitinha, sendo mandada de volta. E ela era casada. E eu só entendi que eles estavam providenciando um voo de volta para ela. Eu vi um senhor, né, que ele era casado com uma japonesa aqui, ele inclusive dava aulas de dança pelo governo japonês, e ele foi obrigado a voltar. Eu vi um senhor chegando, que ele veio por conta do filho, né, que o filho não estava bem, mas o cara da imigração falou, eu peço desculpas, mas aconteceu isso e isso, e o senhor não vai poder ficar, o senhor vai ter que retornar. E eu fui vindo, as pessoas indo, entrando, sendo mandada embora, as pessoas vindo, entrando, sendo mandada embora. E eu só conseguia chorar. Dizer para você que eu conseguia fazer outra coisa. Os mesmos senhores que entravam, né, da imigração, que haviam me perguntado, eles olhavam para minha cara, eu só chorava. Eu rezava, tava com terço, rezava e chorava, rezava e chorava, rezava e chorava, rezava. Era a única coisa que eu fazia. E aí teve uma hora que eu não tava mais aguentando, eu tava apertada. Aí eu fui no banheiro. E isso já tinha passado quase 4 horas dentro da imigração. Aí eu falei, eu vou no banheiro. Chamei ele e falei, olha, eu preciso muito ir ao banheiro, não tô muito bem. E fui. Eu expliquei pro Gugu, mamãe vai no banheiro, você quer ir? Não. Então você fica aqui, por favor. Aí ele falou, fica. Fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, tinha um senhor da imigração conversando com ele, que era um senhor, que quando ele veio falar com a cara fechada, assim, e ele tava sorrindo. Ele não entendia nada que o Gustavo estava falando, mas ele sorria pro Gustavo. E eu fiquei, nossa, é uma outra face que eu não tinha visto. Ele não entendia um pingo, mas como o Gustavo saiu para, né, falar que eu tinha ido no banheiro, o moço da imigração veio para brincar com ele na sala, até que eu chegasse. E o Gustavo falava, e ele assim, ó, sorrindo e mostrando os brinquedos e sorrindo. E eu falei, nossa, não tinha visto, até então não tinha visto esse sorriso na cara, né, desse senhor. Aí eu agradeci e ficamos lá. E aí ficamos esperando mais uma hora, mais ou menos. Eu até perguntei, tem alguma posição? Ele falou, olha, eu não tenho uma posição ainda. E o Thiago também havia ligado, eles falaram, olha, a gente não tem uma posição, mas é possível
que haja um não, né? Porque fechado é fechado. E aí, depois de uma hora, quando eu consegui convencer o Gustavo de comer, colocar um alimento na boca dele, o pessoal da imigração apareceu. Aí, a primeira bocada que o Gustavo deu, ele olhou e falei, Gustavo, ele falou, não, de jogo, continua dando comida. O Gustavo fez, não, não quero. Porque ele sabia o que eles... É engraçado, mas o Gustavo sabia o que eles representavam. Aí eu falei, não, pode vir, porque ele não vai comer mais, né? Aí ele virou assim pra mim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, a notícia é boa ou ruim? Ele, a notícia é boa, ok. Aí eu chorei e dava risada, eu só chorava e agradecia e dava risada. Aí o Gustavo, mamãe, tá tudo bem? Você tá chorando? Mas você tá triste ou você tá feliz? Eu falei, amor, a mamãe tá feliz, graças a Deus deu certo. Foi um milagre. Essa entrada, eu falo pra você que foi um milagre que aconteceu. Porque o que eu vi de gente entrando e saindo, sabe? Eu vi uma família chegando, né? Eu não sei o final deles, mas eu falo, eles estão em família, mas eu tô aqui, eu, meu filho, meu marido lá fora, eu só sei que eu falei assim, se eu não puder entrar, pelo amor de Deus, deixa meu filho dar um abraço no meu marido. É um abraço. Ele precisa muito de um abraço do pai. E aí ele falou, calma, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando veio a notícia, foi muito assim. E nós entramos como um visto especial, né? Foi uma solicitação, assim, saiu como um visto de dependente, sim, mas foi uma solicitação especial, né? Por um caso especial. Nossa, foi um caso especial que eles fizeram, né? Por conta de tudo que a gente estava passando, eu acho que por conta do que eles viram, né? E aí, depois de todo esse processo todo, quando eu comecei a assinar os papéis, o Gustavo sentou em mim, ele fez assim, ó. Aí, na hora que eu olhei que ele foi desmaiar, o mesmo senhor que estava brincando com ele antes segurou ele e botou nossa, ele botou super gentilmente o Gustavo. Ele olhou assim, ele colocou o Gustavo. Aí eu suspeitei. Ele falou assim, yokata, ureshi, né? E assim, eu acho que era isso que o Gustavo esperava, sabe? Desse processo todo, né? Então, e aí foi mais ou menos 1h30, né? Até a gente conseguir passar a mel, a parte da mel, na parte da saída, foi uma parte extremamente rápida. Como a documentação dela estava ok, o pessoal da imigração já tinha adiantado, eles já tinham pegado as minhas malas na esteira, eles já tinham ido conferir como estavam as questões da mel, a mel estava ok, então eles só conferiram se ela era macho ou fêmea comigo, e a chipagem dela. Então ela também estava ok. E aí a gente foi nesse processo de embarcar, né? Só que você sai da imigração, ninguém mais fala inglês. Aí você fica... Aí o Wi-Fi já não pega direito, aí você fica... Hã? Inglês? Japonês pode ser, aí você fica... Aí quando foi passar na questão também da mala, porque eu estava com 3 carrinhos, né? 2 carrinhos grandes, menor, e uma moça me ajudando, e o Gustavo no colo, porque o Gustavo tinha capotado e estava difícil, né? E aí a gente passou e o cara perguntando, você trouxe alguma coisa dessa? E ele mostrou pra droga, eu, não. Aí ele me deu, não, ele tem alguma coisa disso? Não, eu, posso abrir? Aí eu querendo já abrir todas as malas, ele disse, não, calma senhora, calma. Aí ele pegou, abriu. Nossa, quando a gente passou, eu avisei, Thiago, estamos saindo. Quando a gente passou, nossa, o Gustavo começou a gritar, papai, papai! E foi assim, ele abraçou o pai, assim, foi maravilhoso, sabe? Foi uma alegria. E ele ficou um bom tempo, né? Até eu conseguir, né, desgrudar um chicletinho ali, né? Porque a gente teve que ir pro hotel. E o processo do hotel foram 3 dias no hotel. Mas até então o pai, coitado, não sabia. Tinha comprado todos os doces mais gostosos que podia pro filho. Eu falei, amor,
O medo fosse tanto que eu chegasse na Terra e não comesse nada de gostoso, que você trouxe o pacote todo. Oi, Gu! Oi, Tudo bem? Mas, Omiti, você acha que eles, como você disse, outras famílias, outras pessoas vieram e foram mandadas embora? Eles só tiveram a compaixão contigo? Foi uma situação especial? Ou será que essas outras pessoas, de repente, não se encaixavam numa situação semelhante? Era isso? Maia, eu acho que a minha questão, acho que foi uma questão, acabou sendo uma questão especial. É uma mãe com um filho, né? E um gato? Junto com um pet e um gato, né? Em desespero. Porque quando eu recebi aquela informação, para mim caiu o mundo. Literalmente caiu o mundo. Foi um desespero para mim, né? O senhor que veio, esse senhor, ele era casado com uma japonesa. E ele tinha todas as documentações, né? Casado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E mesmo assim, ele falou, se eu tiver que voltar... Ele falava um pouco de espanhol, ele falou para mim, se eu tiver que voltar, eu volto. Não tenho o que fazer, né? E eles explicaram. E quando aconteceu comigo, eu falei, não, que eu chorei, eu falei, eu não tenho como voltar. Eu não tenho dinheiro para voltar. Eu não tenho condições de voltar. Eu não tenho. E eu chorei. Assim, eu não tinha um outro processo, né? Eu não sei se as outras pessoas não se encaixavam, mas eu acho que ali deve ter tido compaixão no meu processo. A verdade, para mim, eu acho que foi essa, foi a compaixão, né? Quem De diria, né? Um japonês que geralmente é conhecido como durão, frio. frio, durão. É. A primeira vez que eu vi compaixão, né, que eu vi o carinho deles foi quando eu entrei e vi ele brincando com o Gustavo, né? E a segunda vez foi sentir que eles também se sentiram aliviados que nós conseguimos esse visto, né? O yokata dele, né? Ai, yokata. Aliás, como é que você vai fazer com o idioma? Porque até onde eu me lembro, você não era fluente em japonês, certo? Não sou fluente, mas existe o Google Tradutor, existe o inglês, e existe que a gente até lembra um pouquinho. Não, mas depois que eu cheguei aqui, né, acabou me ajudando muito nessas questões do inicial, de novo foi a Cintia Nishikawa que me ajudou na questão da escola, né, e meu primo Hiroshi também foi que me ajudou, o mesmo primo que era para ter ido embora em março e acabou só indo embora em agosto, né, os dois moram em Tóquio, aí o Hiro também me ajudou porque eu tive o processo de vacina do Gustavo, né, e até porque aqui tem uma vacina específica, que é a encefalite japonesa, e aí eu não sabia explicar, então foi ele quem me ajudou. A província que eu tô, né, em Yamanashi, aqui em Chuo, a prefeitura deles tem uma moça chamada Daisy Kato-san, e ela é japonesa, mas ela fala muito bem o português, então foram essas pessoas que foram me ajudando, né, tanto no processo da prefeitura, o processo da escola, e no processo também da parte de vacinação. E aqui, assim, a maior parte deles tem sempre uma boa vontade, né? Eu já começo falando, pedindo desculpa, que o meu japonês para falar é muito ruim. E o que eu não entendo, o que eu não entendo eles, eu jogo no Google Tradutor. Mas eu tento também responder em japonês, né? Então, onegai shimasu, sumimasen, arigatou gozaimashita, né? Sempre está muito presente. Então, eles percebem que eu tento me encaixar, né, nesse ponto. E o Gustavo também tenta se encaixar nesse ponto. Então, esse daí é uma coisa que a gente vai aos poucos quebrando. Que bom. O Gu vai começar em que série? Ou ele ainda está no pré? E eu tinha pré. Não, acho que não chega nem a ser pré, jardim de infância. Porque o Gu faz aniversário só dia 30 de maio. Então, por conta disso, ele não consegue entrar no próximo nível. Que eu nunca sei se é o Shugako ou Shogako. Né? Tem uma diferença. Depois do Yotien. Então, ele é Yotien, ele vai ter que ser Yotien. E só o ano que vem que ele começa essa parte que eles consideram, acho que a alfabetização, né?
mas nesse ponto ele já veio um pouquinho do Brasil. O sistema aqui é diferente, com hora agendada, né? Nós marcamos um horário, né? Aqui existem umas clínicas, né? Então, aqui perto de casa tem uma clínica, não é um hospital, mas ele tem um médico que pode receber o Gustavo e recebe, né? Se você tá ruim, alguma coisa, precisa de um check-up, você pode ir nessa clínica. Hum. Como que você está vendo essa diferença agora que você está no Japão mesmo, que não é só através de uma videochamada com o Thiago? Como tem sido para você? Olha, ainda continua sendo uma experiência para mim, né? O fato de educação, o fato de não sair. Eu saí com a minha amiga Cristina, o filho dela junto, ele simplesmente largou as coisas e largou o Switch. E aí eu, no carro, assim, aparecendo, e eu já fui cobrindo ela, não, fica calma. E o Thiago falou assim, é uma coisa que a gente vem do Brasil, a questão do medo, né? Uma coisa que vem muito do Brasil é uma questão do medo. Eu cheguei aqui, o que acontece? Nós moramos num apartamento. Então, a sacada, ela existe uma divisória simplória entre os apartamentos laterais. E eu cheguei a primeira noite que eu passei aqui, eu comecei a travar. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu tô travando. Não, você não precisa travar nada. E é uma coisa que ainda, né, de vez em quando eu fico meio receosa. Quando eu tô sozinha com o Gustavo e eu começo a ouvir muito barulho e movimento, eu travo, tenho, né? Mas é aquilo, né? Poder sair. Eu não tive a oportunidade de sair à noite, mas era impressionante. O Thiago às vezes me ligava meia-noite, 1h da manhã, falando no celular na mão, e tá tudo bem, tudo ok. Mas de eu poder levar algum no parquinho, sabe? E de você estar na rua, ou mesmo você estar na calçada, uma calçada estreita, e o carro, mesmo assim, o carro desviar de você, sabe? Normalmente no Brasil, você vê o carro e você já faz assim. Aqui não. Aqui eu tenho esse costume ainda de vez em quando, eu fico preocupada, mas eu tô com o Gustavo assim e eu recolho o Gustavo, mas o carro passa lá do outro lado, entendeu? Então, assim, eu ainda tô me acostumo. Fazer compras aqui no Japão é muito engraçado. Antes eu só tinha visto em vídeo, né? Que falava que o futuro era você pegar o cesto, colocar ali e já fazer a leitura. E eu presenciei isso, eu olhei assim, nossa, botei o cesto. Eu nem passei um por um, não, o negócio eu passei ali. Aí o Thiago falou, põe ali, eu, não, você tem que passar a peça. Põe a cesta ali, criatura. Eu botei a cesta, plim, 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 plim. Eu, Jesus, o futuro existe. É muito engraçado. E eu sei sempre, né? Tô ainda até me acostumar com relação a isso, né? A gente fica um pouco surpresa, né? De você ver, né? A pessoa esquecer uma bolsa e o cara correr atrás, né? Uma carteira, o cara correr atrás. Ah, a pessoa esqueceu a bolsa, leva ali no setor de devoluções, né? Que a pessoa vai procurar. Eu comparo o preço ainda, né? Engraçado, mas a gente ainda faz essa Lógico. comparação. Fala, não tem como. Eu falo assim, nossa, eu amo chá. Um chá desse. A gente pagava 8, 9 reais. Aqui a conversão dele dá 5 reais. Eu falo, mas também é diferente, né? O poder aquisitivo também é diferente, né? Em relação... eu sou uma pessoa que eu era viciada em mortadela e coco, por isso que eu fiquei cheinha do jeito que eu sou. E meu marido falou, olha, aqui você não vai ficar comendo isso, não. Aqui é caro. Você tá pensando o quê? Aí eu, nossa, meu marido falou que aqui é caro. Eu falei, vixe, e agora? Mas o que acontece? É engraçado. O preço é quase o mesmo do Brasil. 100 gramas de salame você tá pagando 13 reais. Cara, 100 gramas de salame, 200 gramas, 26. Eu paguei 25 no salame aqui, eu falo. E meu marido tá me regulando. E meu marido tá me... Lógico, né? Ele juntou, como juntou, regulando, né?
eu vi comer várias vezes somente arroz, shirogohan, moyashi e um karaage. Essa foi a comida dele por quase 2 anos. Eu vi. Eu vi porque ele jantava comigo e tomava o café da manhã comigo, né? A primeira coisa que ele fazia, depois que ele mudou de emprego, né? Que ele trabalhou numa empresa que não tinha um horário, mas depois foi assim. Ele tomava, então eu vi o que ele já, sempre vi o que ele jantou. Às vezes ele foi uma vez no onsen, ele falou assim, amor, eu vou no onsen. Acho que dá, né? Falei, pai, você tá trabalhando. Vai. Você não pode viver só de trabalhar. Eu vou chegar e vai ter o quê do meu marido? Pó? E ele emagreceu muito, muito. Aí ele foi no onsen, ele ligou lá do onsen, tá? Ai, acabei de sair do onsen, não sei o que, não sei o que. Mas a comida aqui tá cara, não sei o que, não sei o que. Come. Não, a comida tá cara. Come. Você trabalha para isso. Sabe? Eu falei para ele. Falei, você come arroz, moyashi e o tofu todos os dias. Todos os dias. Eu não te vejo você se dando uma regalia. E eu me sinto consciência pesada porque eu estava comendo salame e mortadela todos os dias. Eu fui morar com meus pais, né? No último ano, o ano de 2020, no ano de 2021, eu fui morar com meus pais. E o processo mais doloroso para mim foi o desmanchar meu apartamento. Eu chorei por 3 dias. Quando tudo acabou, que eu tirei tudo, meu pai falou, vamos, eu falei, pai, vai pro carro. Sentei no meio da sala e chorei. Chorei. Porque aí você olhava, né? Construímos aqui, fizemos isso e isso. Mas realmente, financeiramente, não estava nos ajudando, não estava indo, a gente não ia para lugar nenhum. Tentamos várias coisas. Emprego, você procura emprego. Eu falei, eu estava bem na área como massoterapeuta, ganhava para isso. Mas, assim, não pagava as contas de casa, não se paga, né? Você não consegue depender de um SUS no Brasil. Eu tenho um amigo que a mãe estava com um tumor na perna e quando finalmente foi liberada a cirurgia dela, ela teve que fazer raspagem até o osso. Então, como você fica vivendo no Brasil, onde você é obrigado a pagar quase um salário mínimo de plano de saúde para você conseguir ser atendido em uma emergência, quando o Gustavo engasgou com o negócio ficou entalado, quando você está num processo mais difícil, né? Então, assim, foi uma coisa que estava consumindo. Nós nos... Virou Yuquinho. Nós batalhamos o máximo que nós pudemos, conseguimos comprar nosso apartamento, não está todo quitado ainda, mas por isso que nós pagamos uma prestação baixa, né? É sempre muito baixa. Mas aí você fala assim, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? O sistema do Brasil é muito difícil. O Thiago prestou concurso público, ele passou em 3. Não foi chamado em nenhum. E dentro daquele prazo do concurso público que você tem, que você fala depois que você presta, você tem mais 3 anos ainda para ser chamado, o Banco do Brasil foi lá em menos de 2 anos abriu um outro concurso público. E ele nem foi chamado. A Caixa Econômica fez a mesma coisa. Então, assim, não é um concurso público de verdade. E aí vai acumulando frustrações, né? Porque um plano de saúde é um salário mínimo, uma escola adequada para o seu filho é um salário mínimo. O que você vai comer? Né? E a gente já estava sobrevivendo. Então, eu falei para ele, ele falou assim para mim, olha, não tá dando. Ele, como autônomo no final do ano, ele falou assim, eu vou porque senão não vai dar. E eu, literalmente, havia falado para ele que se um dia ele viesse para o Japão, tivesse que vir para o Japão, eu não viria, né? Foi como se fosse, eu falo, eu cuspi pro alto, foi tudo na cabeça agora. Mas foi bom, né? Está sendo bom por enquanto, né? Eu sei que agora, trabalhando, eu vou poder conseguir ajudar um pouco mais, né? Do mesmo jeito que recebemos bem, né?
consome-se bem também, né? Não é estamos no inverno agora, então aquecedor é ligado o dia inteiro, né? Água quente. O ar-condicionado funciona o ano inteiro, né? Porque se não é no inverno, é no calor. Então, a gente sabe que o custo daqui também é elevado em relação a esse tipo de coisa. Mas trabalhando, né, a gente consegue. Eu sei que algumas regalias a gente não vai poder ter, porque se a gente quer economizar, mas de eu saber que eu posso ir com o Gustavo num parque, num templo, sabe? E não pagar por isso, né? Você vai num parque e os parques são bem cuidados daqui. Né? Então, eu levo o Gustavo, né? Quando não começou esse frio mais forte, eu levava para o Gustavo brincava. O balanço está inteiro, o escorregador está inteiro, tem manutenção, né? Aqui em Yamanashi existe quase um parque por dia de semana e tem uma manutenção muito forte em cima disso, você vê. Eu só falo que os rataque tá tudo meio estranho, né? É muito mato. Mas a parte pública deles é muito boa, né? Então, assim, eu não preciso gastar dinheiro para proporcionar uma alegria para o meu filho aqui. Né? O parque a gente foi, nós fomos para o templo, né? Agradecendo, já tentei, fomos agradecer, né? No templo, e é um lugar maravilhoso, bem cuidado, estruturado. Nossa, banheiro, meu Deus do céu, banheiro aqui, meu Deus. Já pegou algum daqueles de buraco no chão? A motoquinha, pegamos, o Gustavo pegou, tadinho, deu até dó, tive que tirar toda a calça dele para ele ir no banheiro, porque ele ficou meio assim. Mas aqui você entra no banheiro, eles têm álcool para você esterilizar, esteriliza, você senta, você joga o papel no banheiro, aí se você quiser fazer um punzinho, alguma coisa mais barulhenta, eles têm até o barulho de ventos, ondas, para disfarçar. Mas isso eu tô falando em shopping, essas coisas. Mas no parque, o banheiro do shopping é limpíssimo. Você não vê pichação, você não vê sujeira no chão, tem cheiro de limpeza, é diferente. Do que a gente ia para o parque da aclimação e o Gustavo queria ir no banheiro, eu levava, sabe, saco preto de lixo? Aquele de 100 litros? Eu fazia um buraco para ele poder sentar e se segurar. E aqui não, aqui eu esterilizo tudo limpinho e vai. Nossa, fiquei impressionada. Então, assim, são uma coisa que a gente fica. Então, você sabendo que você pode ir para o parque, pode ficar o tempo que você quiser, porque o banheiro está ok, né? Tem as máquinas de bebidas que não são caras. Não é que nem você sai uma lata de Coca-Cola R$ 9. Não. O preço das bebidas aqui é quase o mesmo preço do mercado. Tem 30 centavos a mais. Mas a gente até entende. Estamos falando de centavos, não estamos falando de reais. Você compra uma Coca a R$ 3 aqui e você vai beber uma Coca a R$ 8 ali. Né? Aí fica só questão de comida. Leva um baconzinho, né? E vai. E eu falo, é diferente. Tô me acostumando ainda. São algumas coisas que a gente vai fazendo. Não vou te dizer que eu ainda não penso no Brasil. Penso muito no Brasil ainda sim, né? Eu sempre fui muito com meus pais, né? Sempre muito colada com meus pais. Primeira semana, para mim, foi olhando a foto e chorando, né? Tem a foto deles que fica ali atrás, foi olhando e chorando. Mas é que eu vim, que nem eu falei. Meu pai está ok, né? Meu pai já está garantido. Os meus sogros estão ok por enquanto. Então, acho que agora é o momento da gente tentar fazer o nosso. Para quando eles precisarem de nós também termos as condições de ajudá-los, né? Não adianta eu querer ajudar eles se eu não tenho uma base, nenhuma estrutura ainda, né? Se eu só sobrevivo nesse mundo meio louco que é. Exato. E então, os seus planos, seus sonhos é o quê? De fazer um bom pé de meia e, quem sabe, voltar? Ou você acha que, como muitos brasileiros, acaba não conseguindo voltar? Não sei mais. Eu não vou te... Ó, quando o Thiago chegou aqui, era assim, 5 anos e vamos embora. Essa era a intenção. Então, era o Thiago chegar, logo depois eu ir. Como veio a pandemia, eu não pude trabalhar. Então, o Thiago teve que sustentar a gente no Brasil. Né? Então, assim, não houve um pé de meia nesses 2 anos que nós estivemos fora. Porém, o Thiago falou, se você quiser voltar para o Brasil,
a gente volta. Mas eu quero que você me responda só daqui a um tempo. Eu não quero que você me responda agora. Porque, por mim, eu falava, olha, nós vamos estruturar, nós vamos levantar o dinheiro, nós vamos para o interior, vamos abrir uma clínica de massagem, entendeu? Eu e você vamos fazer o curso de acupuntura e vamos, bora lá. Mas eu não sei te dizer, né? Quando eu cheguei aqui, nossa, quando eu cheguei em Tóquio, foi a primeira coisa que eu fiz e foi quando eu saí do hotel, né? E o Thiago me levou embora, que eu fui vendo as paisagens, eu fui vendo as coisas, a única coisa que eu conseguia fazer era sorrir, né? É diferente de você ter a certeza de uma segurança. O Thiago falou, você não me responde agora. Pé de meia a gente tem que fazer, sempre. Né? Não adianta ficar esbanjando. Mas você vê, né? Eu tenho muito receio em relação ao Gustavo na escola. Eu tenho medo do bullying, muito medo do bullying, né? Então, assim, o primeiro momento é esse. Mas se ele estiver bem estruturado aqui, não sei se eu volto. Eu volto pelos meus pais, né? Talvez eu volte para ficar eles. Eu gostaria muito que eles viessem para cá. É uma coisa que eu gostaria que eles vivenciassem. A única parte que é um pouco meio assim é a parte de saúde aos mais velhos, que eu tenho um pouco mais de preocupação em relação a isso. Japão, infelizmente, nessa parte não existe uma prevenção, só existe uma ação, né? E no Brasil existe um trabalho muito forte em relação à prevenção no sistema de saúde. Então, é a única coisa que me deixa um pouco receosa. Mas são coisas que eu vou descobrir com o tempo. O importante é que eu falo. Primeiro momento, eu tenho que terminar de pagar meu apartamento. E o engraçado é que, conversando com essa minha amiga Cristina, ela falou assim, você sabia que a faculdade é 600 mil ienes a inscrição? Eu, o quê? Ela, quando ele começar a quarta série, é mais 600 mil. Eu, o quê? Aí o Thiago falou assim, você já tá calculando, né, que vai ter que trabalhar 2 anos? Eu falei, já. Então eu fico nessa divisão, né? Estou vendo meu filho na faculdade, mas ao mesmo tempo eu tenho esse pezinho do lado de cá, eu tenho a saudade do lado de cá, né? De estar no Brasil, né? De ter uma praia, de ter meus pais. Em natureza eu não posso falar nada porque eu não tive oportunidade, mas aqui ao meu redor, né? É montanha, eu vejo o Monte Fuji daqui, é muito gostoso ter as montanhas do lado. Mas só vou poder responder daqui a um ano. Então, eu, inclusive, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, as brasileiras me falaram assim, Maia, vai por nós, que já estamos aqui há mais tempo, né? Por 6 meses, desde a sua chegada, não tome nenhuma decisão que depois você possa se arrepender, nenhuma decisão grande. Por exemplo, separar do marido, ir embora, sei lá, matar alguém. Não faça nada durante os 6 primeiros meses, porque é quando o nosso organismo ainda está se adaptando com os hormônios, toda a questão do... A gente tem o pico, assim, né, de alegria, endorfina, é o reencontro com o marido, é não sei o quê, é tudo, e aí depois começa a cair, é quando começa a sentar e a gente bota a cabeça no lugar. Então, elas me deram essa dica, e a dica que eu deixo para você também, 6 meses, Miti. Aguenta 6 meses, e aí você vai me dizer, né, o que você está pensando. Porque, e eu concordo, e é engraçado porque eu demorei muito para me adaptar com o fuso horário, porque aqui são 16 horas de diferença, não são 12, são 16. E aí fica mais confuso ainda o organismo quando a gente vem de lá para cá. Outra coisa também que me deram de dica, assim, em relação às crianças, né? Por exemplo, lógico que inglês a gente fala muito mais no Brasil do que japonês. A menos que você viva numa comunidade Yuba, por exemplo, assim, que você vai usar mais japonês. Mas lá, em geral, a gente não usa, né? Pelo menos nossa geração. Não uso. E aí, as professoras aqui, a gente pergunta, assim, na reunião, né? Você quer que eu fale, então, japonês ou inglês, né, em casa, para que a criança se adapte mais rápido? E aí elas me falaram assim, olha, mãe, você fala bem o idioma, né, o inglês, no caso,
mas você vai falar sempre com sotaque, por mais que você tenha estudado na melhor escola. Então, para também a criança não perder, não deixar de ser bilíngue, continue falando português em casa, que aqui na escola a gente vai ensinar o idioma como tem que ser feito. Essa foi a dica que me deram, pelo menos isso aqui. Não sei como vai ser no Japão, mas eu acredito também que o importante é o idioma que a criança brinca. Se ela brinca em japonês, ela vai virar fluente em japonês. Ela vai, inclusive, começar a esquecer o português. Isso é muito possível, né? Então, Eu aqui em casa é muito português, eu trouxe livros, né? Então, eu tento manter ele escutando, né? Eu gosto que ele escute mais os vídeos em português, mas eu pego algum pouquinho de japonês. Mas eu preciso, eu também, né? Por mim também preciso. é uma coisa que eu também fiquei curiosa, e é por isso que eu até tinha pedido para, de repente, fazer a entrevista com o Tiago, é porque eu queria saber como ele se sentiu quando vocês se reencontraram, né? E toda aquela espera, porque eu imagino assim, você ficar no aeroporto esperando e não sai, e aquela... Olha, eu vou te dizer, foi a primeira vez, minto, foi a segunda vez que eu vi meu marido chorando, o Thiago chorando muito, muito, muito. Porque quando deu essa questão, eu liguei para ele e falei assim, pai, eles estão indo falar com você. Você tá bem? Ele só chorava, ele não conseguia falar, ele só chorava, ele chorava, chorava. Ele falou assim, não importa quantos dias você tiver que ficar aí, eu vou ficar aqui do lado de fora para ver meu filho. E ele ligou, né, para minha sogra, e tanto que minha sogra depois contou, ela falou assim, eu não entendia metade do que o Thiago falava, porque ele só chorava. Era desespero, era choro. Aí ele entrou em contato, inclusive, com o pessoal da agência que veio comigo e chorava e pediu ajuda, né? Foi, assim, uma questão de emoção muito grande, né? Falo, foi a segunda vez que eu vi ele chorando. A primeira foi no casamento. E a segunda foi dessa vez, assim. É que eu falo para ele. A gente passamos, né, boa parte dos nossos casamentos pensando assim. Chega uma parte, né, do nosso relacionamento, você sabe, né? Nós começamos a namorar em 2002. Em 2002, né? E aí teve uma época que a gente falava, é amor ou é comodismo? É amor ou é comodismo, né? E foi uma coisa que foi indo, né? É amor ou comodismo pra gente. E aí o Gustavo nasceu. E mesmo depois que o Gustavo nasceu, a gente tinha muitas brigas, né, entre nós, né? Muitas questões, assim, de... Você me conhece, o gênio que eu sou um gênio fortíssimo, né? E baixar a rédea é muito difícil para mim, né? Então, eu sempre tomei eu sempre controlei muita situação. Inclusive, estava sendo, né? Depois que o Gustavo nasceu e que a gente estava numa situação financeira difícil, e ele falou, olha, tá difícil, não estamos nos pagando. A nossa briga começou a ser uma briga também, acaba entrando um pouco da questão financeira, e a gente precisa tomar um rumo nisso se a gente quer cuidar do nosso filho juntos. Casamos para ser, até que a morte se separe. Falei, então vai ser perfeito para a gente também saber se é amor ou comodismo, né? E aí, nesse tempo que a gente teve longe, né? Eu falo que foi um tempo para processarmos os dois lados, né? Tanto eu como ele, de muitas coisas com que eu brigava com ele, que a gente tinha de diferente, percebemos assim, é um amor que a gente tem pelo outro, né? De cuidar, de saber. E o Thiago ter falado assim para mim, olha, eu sei que eu podia ter me esforçado um pouco mais. Ele reconhecer isso da parte dele. E eu também reconhecer que eu fui muito rígida com ele. Eu deveria ter te cobrado menos e ter te ajudado mais. Né? E aí, enquanto ele esperava lá fora, ele falava assim, se Deus não permitir isso, eu volto pela minha família. Porque eu sei o quanto eu amo a minha família. E foi a primeira vez que o Thiago... Primeira não, né? Foi a segunda vez que o Thiago se agarrou muito, né? Em relação a isso.
Minto, é verdade. Foi a terceira vez que ele chorou, porque a segunda, você sabe, né? Foi quando o Gustavo nasceu e eu quase fui dessa para melhor. E aí ele falou assim, olha, se vocês não entrarem, se vocês não tivessem entrado, eu largava tudo, vendia tudo, mesmo sem dinheiro eu voltava pro Brasil, porque eu não ia conseguir ficar sem vocês. Faz uma falta muito grande. Ele falou, vocês fizeram uma falta muito grande para mim. E o caminho de desvio aqui, Maia, para você se desviar é muito fácil. Homens que não amam realmente a sua família, a sua esposa, para desviar, é extremamente fácil. Porque o Thiago me contava que as mulheres davam em cima dele, que as mulheres perguntavam quantos anos eles tinham. Ele falava, eu tenho esposa. E minha esposa é muito brava. E aí, quando ele falou assim para mim, olha, eu passei por muitas coisas, eu senti muita falta de vocês. Então, se não fosse para isso, se Deus falasse, vocês não entram, eu ia voltar. E ele chorava. Quando ele encontrou o Gustavo assim, foi muito engraçado, porque o Gustavo, ele falou assim, ele gritou, papai! E ele vai assim, né, cheio, e ele pegou o Thiago, ele agarrou o Thiago de um jeito que nem o Thiago conseguia se controlar, ele só chorava, chorava, chorava. E as pessoas em volta começaram a olhar aquilo e começaram a chorar no meio da situação junto, né, porque foi foi um encontro muito emocionante entre pai e filho, eu te falo, porque o Gustavo, ele não era de falar muito com o pai, né, por vídeo. Ele falava assim, tchau, pai, tchau, pai, tchau, pai, tchau. Mas, assim, a saudade que ele sentiu do pai, o encontro que ele teve, o quanto o Thiago chorou, e o abraço que ele me deu, que foi aquele abraço apertado, assim, você fala, tô em casa, cheguei, tô em casa. É mais ou menos isso, sabe? Foi um abraço de cheguei, tô em casa. E aí vai, né? Aí você fala, nossa, Senhor, ufa, foi, né? Deu um alívio que a gente só chorava. E o pessoal, isso é uma coisa que o pessoal viu muito lá, né? Eu só muito agradecer o pessoal da imigração, porque realmente eu acho que foi um trabalho de esforço muito grande que eles devem ter feito, né? Porque não, eu não pude entrar. Eu estava com visto cancelado, segundo o ministro. E a emoção dele foi, né? Tanto que quando nós saímos do hotel que ele veio, né? Que a gente chegou em casa, que enfim, estávamos em casa, assim, a gente ficou os três juntinhos, abraçados e chorando. Eu chorava. Aí ficamos, agradecendo. Dia 31 fomos, né, ao templo, de novo. Thiago chorou de agradecimento também. Eu agradeci por tudo que passamos, né? Realmente, né? Família é muito, né? Quando a gente ama, quando a gente realmente quer a nossa família, é muito forte. Falei, essa foi a prova de realmente que é família, né? Que realmente a gente descobriu. Nesses 2 anos a gente descobriu. E naqueles últimos minutos, naquelas últimas horas, a gente descobriu. É amor ou é comodidade? É amor. Eu falei pra ele, é amor. Eu sei que eu nunca fui fácil, não sou uma pessoa muito fácil, mas eu preciso me controlar. Porque eu sei que tudo que eu passei para chegar aqui, para estar com o meu marido e com o meu filho. E eu vejo muito da parte dele também, assim, sabe? De mudança, né? Que a gente tinha em relação ao Brasil. Aí eu falo, é amor, né, pai? É muito amor? Ele, é. É muito amor. Por você, eu dançaria tango no teto. Que bonito isso. Aliás, você já mencionando a música, então escolhe uma música brasileira e dedica para alguém. Por você, eu dançaria tango no teto. De Barão Vermelho, e eu dedico de verdade pro meu marido. Porque Thiago Sugiura. Thiago Masato Sugiura, porque eu sei que ele literalmente sobreviveu no Japão para chegarmos até aqui. O Shira Gohan dele, o Moyashi, o tofu que ele comia todos os dias, foi pra gente estar aqui hoje juntos. E se eu tinha dúvidas, eu não tenho mais, sabe?
é ele que eu quero ficar a minha vida inteira. É por ele que eu dou meu sangue, que eu dou minha vida. Por ele e pelo meu filho, entendeu? É por ele. Eu sou muito agradecida aos meus pais e aos meus sogros, porque eles fizeram o possível e o impossível para eu estar aqui hoje. Eles fizeram o possível e o impossível. O possível e o impossível. Eu sou eternamente grata aos 4. Eternamente grata. Mas eu dedico porque realmente que eu vi o quanto meu marido me quis num país em que ele poderia se perder muito fácil. Muito fácil. Ele poderia ter se desviado muito fácil. Em nenhum momento ele pensou nisso. Ele sempre falou para mim, sempre me contou e sempre falou: eu estou aqui por vocês. Era quase como pedir: olha, eu estou indo por um 100, o que você acha? Eu não acho, vá. Olha, eu estava querendo escalar um Monte Fuji. Não queira, vá, é o seu sonho. Você tá aí, você também tem que realizar um pouco dos seus sonhos. Não viva somente de pão e água, né? Eu quero que você também viva. E ele viveu e ele soube viver e guardou também para a gente estar podendo estar com ele. Então é para ele. Perfeito. Miti, espero que a sua adaptação e também do seu filhinho sejam tranquilas. Torço muito, sempre, sempre por vocês. Fiquei com o coração apertadíssimo em cada situação que você postava ali e sabendo essa distância, né? Porque o tempo é cruel nesse sentido de você ver o seu filho crescendo do outro lado da tela e você não poder cheirar, abraçar, né? Eu sei que isso deve ter doído muito para o Thiago. Então, toda sorte melhor para vocês, para sua família, viu? E também dedico essa entrevista especial hoje para cada um que esteja passando por essa situação de separação, né, que essa maldita pandemia causou, que a sua família representa uma, mas que foi um caso de sucesso, de reunião, e a gente ainda tem tantas famílias que ainda não conseguiram se reencontrar. Você viu várias, né? E aqui na Nova Zelândia também a gente tem várias que ainda estão sofrendo com isso. É uma pandemia que veio mostrar ao homem o que ele realmente quer, né? Qual é o seu verdadeiro objetivo, né? Onde estamos sempre muito fáceis e mudanças muito rápidas. Pois é. Então, Miti, muitíssimo obrigada por seu tempo, sua atenção. E meus queridos ouvintes, espectadores, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se você também tem algum projeto de vida, alguma experiência que você quer compartilhar, de repente pode ser algo que ajude uma outra pessoa que está passando em situação semelhante, isso aquece o coração da gente. É importante também desopilar, né? Compartilhar as experiências. Entre em contato com a gente, Cara Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Poça Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano!